Olá, está entrando no ar as Sócias by Clube da Luluzinho, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e ao universo dos negócios protagonizados por mulheres. Hoje nós vamos falar de negócios e vamos garantir a leveza da rodada com um brinde da Hopfil, né, meninas? Linha de ferro. O papo é leve, mas é sim de negócios. Por isso, cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas relevantes de como fazem ou enxergam a realidade para os seus negócios vivos e, o mais importante, lucrando. O tema do programa de hoje é posicionamento e imagem. Então não tem mulher que não vai se interessar. E quem vai conversar com a gente sobre isso é nossa convidada especial, Irene Silva, que é consultora de imagem e estilo, mas que atua com moda já há mais de 30 anos na área têxtil. Então a gente está falando aqui com a pessoa certa. E há 2 anos, especificamente como consultora de imagem e estilo, orientando mulheres a se conhecerem melhor. Seja muito bem-vinda, Irene. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. E o nosso papo vai ser muito gostoso. Muito gostoso. Vamos falar aí de posicionamento e imagem, né? Ô Irene, assim, ó, já que o nosso papo é voltado para posicionamento e o Clube da Luluzinha tem uma pegada muito voltada para as mulheres no cenário empresarial e corporativo, qual é o teu olhar para a gente já abrir os trabalhos da importância da imagem pessoal para aquela empresária ter, como é que eu posso falar, sinergia da imagem que ela vende com aquilo que ela de fato quer apresentar para as pessoas, porque às vezes a gente se considera legal de um jeito e aquele jeito não está vendendo a imagem que a gente quer emplacar. Então, a gente precisa sempre lembrar que a tua imagem tem que estar alinhada com o teu produto, com o teu serviço. Não adianta de nada tu ter um excelente serviço, tu ter o melhor, mas a tua imagem não está adequada. Então, chega no cliente, tu vai expor, às vezes não vai ter nem tempo de abrir a boca, porque somos avaliados em 3 a 7 segundos. Então, às vezes tu nem conseguiu vender o teu produto, tu já foi ali, sabe? Já levou um não sem entender e sem o porquê. As pessoas às vezes dizem, eu não tive a oportunidade de me expor, de falar aquilo que... Mas a imagem não conectou. Porque nos 7 segundos primeiros já ali foi. Eu já não vendi a minha imagem corretamente. Isso, porque hoje a empreendedora ela quer chegar a um determinado nível, né? Ela quer ir para o próximo nível, mas de repente ela não se adequou a esse próximo nível na vestimenta, na linguagem corporal, no cabelo. Às vezes ela chega ali toda, né, cheia de energia, porém a energia não está impressa nela, a energia não está ali nela. Até ia te falar nessa pegada, assim, a gente mentora muitas empresárias no sentido assim, de que ela fala para nós assim, às vezes ela não é à frente, né, da empresa dela, ela tem vendedoras, ela tem times. E ela acha que não precisa. Ela fica na operação, então ela chega para nós assim, eu nem preciso, porque eu não sou à frente do meu negócio. Tu acha que essa mulher, ela, na tua opinião, ela tem uma desvantagem na corrida pelo sucesso? Total. Porque ela é a empresa dela. Ela pode ter gerentes, ela pode ter gestores, ela pode ter CEO no lugar para, né, tá à frente. Porém, ela é empresa. Então, ela tem que se sentir parte dessa empresa, mas começando por ela, começando no interno dela. Porque, às vezes, ela vai estar lá, né, nos bastidores que a gente fala de uma empresa maior. Porém, é ela que é o cérebro por trás, é ela que decide isso ou aquilo. Mas se ela não se sente assim, como é que funciona? Eu trago assim, porque isso é uma coisa que é muito julgada entre as mulheres. Vamos trazer agora uma conversa só nossa, e é muito as legal, porque julgam, assim, né? os homens, Verdade. quando ouvem essa fala, eles dizem, nada a ver. Nada a ver, mas o homem, ele tá lá bem arrumado. Só que ele julga. Ele julga a mulher que entra. E eu que vim de um segmento corporativo muito masculino, né? Por 15 anos eu atuei, mesmo, e não é uma questão de ter grana ou não ter grana, né? Eu e a Paula conversávamos muito já desde o início da nossa carreira. Assim que eu entrei para o ambiente corporativo, eu entendi que se eu quisesse um espaço ou ser reconhecida como, mesmo ganhando lá os meus R$700 por mês como estagiária no começo, eu entendia que eu tinha que estar minimamente apresentável para um ambiente corporativo. Não que nós não estamos falando de investir horrores. Não. Mas claro, o mínimo, né? Mas o mínimo. Mas as pessoas tinham que entender. Eu estava no ambiente escolhas, né? Eu não ia de tênis, eu usava uma camisa, porque eu acho que ali eu já começava a passar como é que é para ti hoje desmistificar no teu trabalho, porque tu trabalha com isso, porque eu acredito que tu deve receber clientes ali que chegam pra ti e dizem assim, eu acho que isso não é importante. Importante é vender e ter lucro no meu negócio. A minha imagem não importa. Na verdade, quando elas chegam pra mim, essa chavinha já começou a virar. Isso. Quando elas chegam pra mim, elas já chegam buscando uma mudança. Porém, elas não sabem por onde começar. Eu acabei de atender uma cliente final de semana que foi muito intenso. Assim, a gente fez um intensivão de 9 horas seguidas, eu e ela, então foi... Ai, que delícia. Foi assim, e foi muito prazeroso
maravilhoso, porque tu acaba entrando no interior da pessoa, ali sabe, na casa, tudo como funciona. Guarda-roupa, o comportamento assim. dela. Principalmente. A gente começou a fazer a limpeza do guarda-roupa dela, coisas assim que ela não usava há muitos anos. Daí ela disse que ela pensava assim mentalmente, né? Eu mato ela. Eu não vou ficar com nada. Né? E ela vai tirar tudo do meu guarda-roupa. Ela é uma empreendedora aqui de Rio do Sul, assim, ela tem um sucesso super, sabe? Que legal. Mas isso não representava nela. Já quero também. Não representava nela. Daí a gente começou a tirar as coisas. Daí ela dizia assim, mentalmente, né? Ela só me olhava e ria, né? Mas ela assim, Mas já assim... sim, daí depois... Eu vou esperada. Ela me contou. Eu vou tirar do saco e pôr tudo de volta. Depois eu te devolvo. Ela me contou depois, né? Daí ela tirando e tirando. Aquilo deu uma cama lotada, assim, ó. De coisas que ela não usava que ela mais. não usava há muitos anos, que não Ou que não ornavam com a imagem. nada, mas coisas que não serviam, coisas que era quando ela era mais novinha, né? Quando ela usava muito embalado, coisas que realmente ela nem olhava para aquilo, mas estava ali abarrotando a visão dela todos os dias, infernando a vida dela todos os dias. Daí ela tirou tudo, botamos na cama, daí ela só olhava, tirava, olhava, tirava. Daí lá pelas tantas, que a gente já estava às 6, 7 horas, ela bem assim, vou te contar uma coisa. Eu falei, fala. Eu olhei para isso tudo agora e entendi que eu não preciso mais disso. Mas quando eu tava tirando, eu queria te matar. Mas eu acho que esse deve ser o sentimento geral, né? Isso, deve. E daí ela disse que daí ela começou a dobrar, ela disse que ela dobrando, depois ela pensava assim, né? Quando eu for dobrar, eu vou, né? Guardar algumas coisas de volta. Eu vou reciclar. Ela disse que ela não teve vontade nenhuma de tirar mais nada. Porque durante o processo que ela foi vivendo... Foi se trabalhando aqui, né? Ela já foi percebendo, realmente, isso não é mais pra mim. Isso realmente não me pertence mais. Isso realmente não sou mais eu. E como é que Foi tu muito vê a intenso. diferença tipo, a mulher que chegou pra ti hoje e a autoconfiança? Porque a gente acredita que não é uma questão de se vestir bem ou se vestir mal. É uma questão de, beleza, se eu quero estar com meu terninho e um tênis e essa é a minha pegada, tá tudo bem. Se a Paula é a pessoa do terninho e sempre de salto, beleza, eu tenho que imprimir uma marca, né? Mas desde que isso esteja em consonância com a imagem que eu quero vender no meu negócio. Porque o que a gente vê demais, assim, às vezes a empresária tem um negócio que ela quer atender um público A, mas não tá ali. E daqui a pouco não tá em consonância, ou ela tá indo trabalhar de cara lavada, por exemplo. Não tem como imprimir uma consonância com o público A de cara lavada. Não. Eu acho que é difícil tu mostrar, é um processo, né? Sim. Tu mostrar pra mulher que ela precisa entender, na verdade. Entender que a apresentação dela vende. É o princípio de Faz tudo. diferença. É o princípio de tudo que eu sempre falo, meninas, autoconhecimento. Tá. A partir do momento que tu conhece aquilo que fica bom pra ti, aquilo que casa contigo, aquilo que não orna na tua vestimenta, não adianta forçar. Como vocês acabaram de falar. Se eu colocar numa pessoa que ela é estritamente urbana, casual, street, eu vou lá, coloco ela toda num social. Não funciona. Ela não vai usar. Mesmo que a gente esteja adequando essa imagem, eu tenho que deixar alguma coisa da essência dela. Uhum. Eu não posso arrancar tudo, entende? Sim. Como vou retornar para essa minha cliente. Ela era totalmente esportiva, 100% esportiva. Tênis todo dia. Todos os dias. Nem vou dizer só tênis, era tênis, jeans, camisetão e uma jaquetona de nylon. E uma empresária. Total? Nossa, total. E daí a gente começou a mexer no guarda-roupa dela, ela tem salto. Ela tem coturno, ela tem Ela comprava? Ela tem tudo, só não usava. E cara lavada todos os dias. Daí ontem eu retornei pra gente finalizar e foi a parte da make. Quando ela se viu maquiada, e ela vivia com isso, sabe? Ela via arrumada uns anos atrás. Mas conforme a gente vai tendo as nossas fases de vida, de filhos, de mudança de trabalho, vai se perdendo, né? Muitos de nós vamos nos perdendo. E a autoestima tá ligada, né? Diretamente ligada a isso, ladeira né? abaixo, né? Quando se perde, a primeira coisa que vai embora é a autoestima. Quando ela se viu maquiada, arrumada, ela olhou pra mim, ela olhou pro espelho. Sou eu. Porque eu ajudo ela a fazer auto-make, né? Sim, ela tem que conseguir manter isso no dia a dia. No dia a dia, uma bem simples, simples, rápido, né? Isso. Porque ela disse, meu Deus, eu vou ter que levantar às 5 da manhã pra me maquiar. Eu disse pra ela, amiga, 15 minutos tu vai levar. 15 minutos. E foi o tempo mais ou menos que a gente levou brincando, no bate-papo, rindo. Ela olhou pro espelho e ela disse, meu Deus, sou eu. Sabe, assim, quando tu vê aquela mulher, até os ombros mudam, a postura muda, sabe? Ela toma conta dela mesma, assim, ó. Não tem preço, isso tem valor. Tá, daí eu vou pegar esse gancho do que tu tá falando assim, ó. Como por que tu orienta uma mulher? Porque é mulheres entre mulheres. Sim. Essa mulher, ela vai começar a andar assim, supondo. Sim. Vamos pra lá. Daí ela vai se reunir com a gente. Ela vai chegar diferente. O que as mulheres muito fazem? Nossa, mas tu se arrumou assim. Nossa, mas pra que tanto? Ai, nem era pra tanto. A gente fala muito, eu e a Paula, em sustentar o look. Eu ia te dizer. Em sustentar. Tu tem esse trabalho mental com ela, pra ela... Porque senão a mulher, ela fraqueja. Ela vai E quem nunca de nós não se olhou no espelho e pensou, tô demais.
Tô demais, tô em excesso, na verdade, né? Bate a insegurança em qualquer uma de nós. Como é esse processo para as mulheres? Então, tu tem que conversar muito, né? Porque o processo da consultoria completa, ele é bem amplo, né? Então, ele... Nós não estamos falando só de vestir bem, né? Não, justamente. Ele é muito amplo, por isso que a gente precisa de... A consultoria completa, ela é bem profunda. Eu sempre digo, ela não fala de vestimento, ela fala de almas. Porque tu tem que trabalhar o todo. Não adianta eu ir lá mudar a mulher por fora, se por dentro ela não se conectou com isso e ela não se vê assim. E ela não se sustenta. Isso. Então, quando chega num ambiente que as outras demais não estão, o que você vai fazer? Se encolher. Aprender a receber elogios. Você tem que aprender a receber O natural elogios. é ela se Nossa, encolher. como é difícil pra mulher, né? Receber um elogio sem dizer, E o foi que- mas baratinho. Quando ela automático, né? Ah, isso aqui é de tal lugar. Ah, não, amiga, mas isso aqui eu te passo, né? Mas o que ela precisa entender e aprender, ela chegar no ambiente, ganhar elogios e aceitá-los. E só dizer obrigada, né? Ai, obrigada. Não, também tô me sentindo bem. Também acordei bem Então, hoje. essa chave Também que tem que adorei essa virar, roupa. Entende? A partir do momento que tu virou essa chave, tu não tem esses problemas. Tu até lida com eles, mas isso não entra em ti, tu não recebe. Tu não se sente mal, né? Não. Porque eu sempre falo que a partir do momento que o elogio e a crítica têm o mesmo peso, ele não te abala. Ele não te abala. Então a mulher, quando ela tá segura de si, ela encara dessa forma. O elogio e a crítica têm o mesmo peso. Maravilhoso. Ela não vai se Mas a destruir. gente sabe que na grande maioria não é, acontece, porque ela precisa ser trabalhada, sabe? Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser, assim, a essência dela tá ali impressa. Ela sabe que ela não tá vestida de um personagem. Ela sabe que ela tá na essência dela. E mesmo para aquela empresária que não é a linha de frente perante o mercado, perante o cliente, eu acredito muito que era o meu caso durante muitos anos, era o meu posicionamento com o meu time. O meu time tinha que me respeitar pelo posicionamento que eu não era, que eu era alguém que me prepara. E eu acho que eu tinha muito isso, assim, eu tô me arrumando para eles. É que a verdade é um respeito, isso que sabe? tu tá falando, assim, a tua imagem vende. Vende. E Total. não importa se tu é uma gestora, se tu é uma profissional estagiária. É. A tua imagem vende. Agora, aonde eu quero chegar e que imagem eu quero vender? Essa clareza que tem que vir à tona, porque às vezes a gente até não tem. E aí, dentro disso, eu até queria te perguntar se tem alguma história que já aconteceu na tua trajetória, porque hoje tu tá muito segura de si, Sim. tu fala muito bem, a Tu mulher... vem com o batom né, vermelho. eu consigo me minha posicionar, marca. eu tenho a minha coloração, mas eu imagino que nem sempre foi assim, Não. porque todas pra chegar nisso a gente tem que Precisa amadurecer trabalhar. muito. Então, já teve alguma história na tua trajetória Muitas. de situações assim que, Muitas. tipo, meu Deus, não tô legal aqui. Errei Deu aqui, errado gente. aqui. Eu mesma já aconteceu, assim, naquele dia que tu não tá tão bem. Hoje eu me cuido muito, assim, eu vou no mercado de saltinho. Não tô dizendo que tem que ir, mas é o que eu gosto. Encaixa em mim. Mas já aconteceu na trajetória de tipo, hoje eu não vou nem me arrumar, eu vou ali assim de qualquer jeito porque eu só vou ali. E aí tu encontra o teu principal cliente ali e tu quer morrer? Sim. Já aconteceu contigo? Eu tenho alguma umas coisa assim? manias, no final de semana acontece o quê? Eu fico de pijamão e roupão, né? Quantas vezes chega a gente lá em casa e eu tá de roupão? Eu não sabia o que fazer. Eu olhar e dizer assim, gente, desculpa, hoje eu não tô bem. Aquelas desculpinhas que a gente arranja, né? Eu não tô bem. E aconteceu também ano passado, ano passado. A Alexia tinha mudado para um colégio aqui em Rio do Sul, né? Colégio particular e tal. E era a minha primeira, assim, Reunião apresentação de pais. era Dia das Mães, toda homenagem e tal. Como eu vou vestida, eu não sabia, não conhecia ninguém, né? Daí eu me arrumei, o Denis chegou pra mim, meu marido, ele disse assim, tá demais. Bem assim. Antigamente eu digo há uns 4, 5 anos atrás, né? Então, antigamente, assim, na mesma hora, eu ia lá e tirar roupa, trocar. Eu olhei pra ele, eu disse, me olhei no espelho de novo e fui. Realmente, eu tava demais... Admito. Tava Admito. demais. Tava Eu demais. era a mãe mais arrumada da tarde. Assim, eu entrei, né? Mas eu me senti bem, porque de repente, se eu tivesse sido muito simplesinha, Tu ia se sentir mais mal muito ainda. constrangida, porque eu pensei, nossa, a primeira imagem, a primeira impressão É que fica. Eu, como consultora, eu não posso me dar esse luxo. E tu vende Tu sabes isso. que uma vez aconteceu Entendeu? uma situação comigo e com a Daiane, porque quando o clube nasceu, a gente fazia literalmente tudo. E toda empresária que tá ouvindo vai entender o que é isso. Quando tu abre o teu negócio, é tu por ti mesmo fazendo acontecer. E aí a gente montando um workshop do clube para um público muito AB ali, numa outra cidade aqui do estado, e suada, carregando mesa, móveis. E naquele momento ali, não é a imagem, né? É o trabalho pesado que a gente tá focando para logo ali na frente, daí Varrendo poder ir o para casa chão. e se arrumar bem lindas.
a gente, de qualquer jeito, toda desgrenhada, chega simplesmente o principal cliente, patrocinador da coisa toda, e nos pega naquele... Lição pra vida, né, amiga? Total. Lição pra vida, nunca mais. A Paula dizia assim pra mim, vai tu. Daiane, no dia que eu fui lá pra vender esse negócio, ele me viu, ele não vai me reconhecer aqui. Mas o que é muito legal é a gente ver que tem que ter o cuidado com a imagem pessoal o tempo todo. Por isso a coisa de sustentar o teu look e de tu ter o teu autoconhecimento, porque tu não pode ser um personagem na hora de ir à frente do negócio e na hora que tu vai na padaria tu ser completamente outra. O Denilson, ele briga muito comigo, né? Porque às vezes a gente vai, assim, em qualquer lugar, levar a Alexa numa festa de aniversário. Ele diz assim, tem certeza? Tu precisa ir arrumada, assim? Eu digo, meu marido também fala isso. Minhas clientes estão lá, as mães da minha, né? Minhas clientes. Eu digo pra ele, não posso. Como que eu ensino alguém a fazer isso e eu não me comporto como? E hoje, hoje, Irene, tu trabalha com isso, mas tu concorda que talvez mesmo se tu não vendesse isso, tu Seria ia ser diferente. essa pessoa... Porque o meu marido também fala isso, nossa, mas tu precisa se arrumar pra ir lá. Eu disse, mas começa por mim. É a forma de eu me sentir confiante, é a forma de eu estar bem. E se eu sou uma das mães que tô na escola lá, e mulheres se notam, não adianta a gente falar que não. Se tu entra bem arrumada, mas sustentando o que a gente sente na energia, tu olha e diz assim, que poder... Uau. Porque as outras pensam, ai, não me arrumei. Não me arrumei, assim. Tá tudo ela não te julga, ela pensa pra ela. Ai, porque quando a gente fala assim, por mais tu viu ali que tu era demais, mas se tu estufa o peito e tu entra, né, mesmo que na humildade, mas ostentando aquilo ali, é muito a mensagem que tu passa e é o que a Paula falou. As outras, eu tô lá dizendo assim, nem me arrumei. É que tu não para pra pensar, ela tá demais. Tu para pra pensar, eu não me cuidei como deveria. Eu tô de menos. E eu acho que é isso que nós, entre mulheres, precisamos observar muito, enaltecer, e eu acredito muito que é saber receber um elogio. Eu ainda parto disso, eu ainda acho que a Paula é muito mais desenvolta do que eu nesse sentido. Já aprendeu, eu ainda acho que eu escorrego pra dizer assim, foi barato, não foi tão caro, comprei, né? Na verdade, a gente traz enraizado isso, né? Eu acho que a gente ir cortando é aos poucos. Eu tô numa fase, eu vou trazendo um testemunho, eu tô numa fase muito de me auto-perceber. Eu já me percebo falando, porque eu acho que é um processo. Então, hoje, quando alguém me elogia que eu dou qualquer desculpa... Eu automaticamente penso, não deveria ter falado. Sabe aquele meme que diz assim, a pessoa tá te elogiando, ela assim, não fala quanto custou, não fala quanto custou, não fala... Mas aí quando vejo falou. Sai automático, né? Isso é legal, porque é um processo de amadurecimento de quando tu já se percebe, é só mais um passinho pro... Já tá ali, né? Agora já tá no caminho. E eu falo sempre no meu Insta também, que assim, ó, as mulheres, elas precisam entender que o autocuidado não é só uma make. Não. O autocuidado começa ali num creme, ali na tua alimentação, na água que tu não toma. Porque a gente... Meu Deus, vamos tomar cerveja aqui, ó. Óbvio. Porque ninguém chega... Eu vou dar um exemplo de peso, tá? Ninguém chega, de repente, que tinha lá seus 60 quilos a 80 de um dia pro outro. Tá. Foi esse descuido diário, sabe? De não se perceber, de não se cuidar, de não se olhar com amor. Então, quando eu falo de autoconhecimento, autocuidado, é nas pequenas coisas. É um creme que deixa de passar, porque hoje eu estou com preguiça. É uma soma, né? De muita coisa. É o pijamão que não tira de manhã, porque hoje eu não sei o quê. Principalmente empresárias que não precisam estar nos holofotes. Mas é isso, assim, porque na verdade é que a gente quer estar linda, a gente quer estar apresentável, a gente quer estar com aquela make mara, mas dá muito trabalho. Dá trabalho. Se cuidar dá trabalho. Porque às vezes, assim, eu vou falar por mim, acordar de manhã e querer ir pra academia, ninguém quer. Tu não acorda muito afim. Mas tu pensa, meu Deus, todos os dias é um trabalho diário de não, só por hoje. Hoje eu vou, só por hoje eu vou. Na força do ódio. E na força do ódio, porque aquela mulher que eu quero ser lá na frente é o todo dia. Exatamente. E branding pessoal nada mais é do que isso. É tu se olhar todos os dias e se cuidar. A Dai falou uma coisa muito real. Principalmente quando a gente tá na internet, é o respeito com o teu telespectador. Com certeza, eu acho isso. Tu apareceu lá toda desgrenhada, toda mal cuidada. Um dia acontece, não tá bem, ok. Mas fazer disso uma rotina é descuido, é desleixo. É porque hoje tem uma outra vertente que é ser original, né? Tem uma pegada na mídia digital que tu vê, que isso é meio polêmico, porque a gente escuta isso das mulheres. Mas eu tenho que ser quem eu sou. Mas será na verdade, que quem tu tá alinhado com aquilo que eu quero vender? Mas daí é aquela coisa, eu sempre falo, eu sempre falo assim, sempre tem duas saídas.
Ou você assume aquilo que você é e não reclama em momento E não reclama, algum. é. Você assume aquilo ali, ok. Ou você faz algo pra mudar. Foi essa virada de chave. Simples Traz assim. o teu case, Irene. Como é que foi pra ti a tua virada de A chave? minha virada de chave foi bem punk. Porque tu nem loira, né? Tu, Não. esse cabelo todo aí. Então, eu era morena. Assim, ó, quando menina, eu era muito vaidosa. Sempre fui trabalhar muito arrumada. A gente estava ainda conversando antes com a Raquel. Eu ia trabalhar de salto, não podia. Eu levava altas puxadas de orelha. Não podia? Não, era proibidérrimo. E eu ia. Ou às vezes eu deixava na portaria e pegava no final. Porque daí eu ia pra curso, pra coisa errada, mas eu ia de salto. Quando eu fui amadurecendo mais, casei e a gente começou a trabalhar pertinho de casa, a empresa. Tinha a confecção ali. Daí não precisava. Sabe aquela coisa que a maioria das mulheres faz? Se acomoda. Eu comecei a me deixar mais em segundo, terceiro plano. Eu fui realmente me largando. Daí eu tive meu primeiro filho. Ele tem autismo, né? Média severo. Ali mesmo que acabou com tudo, né? Não podia porque... As fases da vida. A sociedade julga se tu se cuidar e não cuidar do teu filho, né? Começa por aí, as terapias. Deus o livre, ela tá tudo. lindo com problema em casa. Nossa, né? Então, eu acabei mais ainda me isolando e realmente me deixando pra trás. Eu tive a Alexia, grávida da Alexia de 6 meses, diagnóstico do autismo do Zion. Meu chão caiu, né? Já não vinha bem, aquilo me desestruturou total. Daí, o que aconteceu? Todo o meu tempo era dividido entre filhos, a empresa, casa. Meu Deus. Cadê eu no meio disso? Eu fiquei assim durante muitos anos mesmo, assim, ó, eu vejo as minhas fotos hoje e eu vejo o meu olhar, sabe, não é nem só vestimento, eu vejo aquele olhar triste, derrotado. E quando deu essa virada? Daí veio a pandemia. Recente, muito recente. A pandemia veio, eu fiquei com o Zaio sem a pai, que ele frequentava, que estimulava, fiquei o Zaio sem colégio, fiquei com a Alexia sem colégio e fase de alfabetização. Fui para as mídias, né? Fui buscar ajuda em lives, o que eu ia fazer TO para o Zaio, tinha que achar TO fora, online, né? Esbarrei com a minha mentora hoje, né? Falando lá sobre imagem, resgate, barará, tudo que a gente precisa ouvir naquela hora. Parece que o universo, ele conspira em te trazer isso, né? Comecei a seguir ela, acompanhar e comecei já a fazer umas mudanças, assim, pequenas em mim. Assistindo uma live lá um dia, escutei uma analogia muito interessante que foi realmente a minha virada de chave. Falava sobre, acho que vocês já ouviram, falava sobre você estar no avião e precisar colocar as máscaras. Sim. Primeiro Você ou no teu filho. Automático, né? A cabeça E a primeira é em você. que já vinha trabalhada ali nos meus Essa filhos, frase é né? ótima. Pronto. Daí, levei aquela chapuletada, né? Tá, você vai colocar como se você estiver desmaiada, morta, né? Não vai conseguir. Isso trouxe a minha vida. Olha, uma assim, frase, ó, hein? Foi assim, ó, um pá na minha cara. Como que eu vou ajudar meus filhos no meio de tudo isso se eu não tô bem? E eu vinha numa depressão, vinha tratando, mas vinha numa depressão, bem mascarada, que a família, nem família sabia, só o marido em casa, ninguém sabia, porque eu sou muito extrovertida, muito expansiva, né? Que esconde, né? Então eu tô sempre brincando, sempre rindo, é difícil saber se eu tô triste, se eu tô feliz, né? Mas tu sabe que isso é importante ser falado, porque Sim. a gente acaba transitando com muitas mulheres do que passam por empresariado. isso. Que passam por E isso. assim, a depressão, a gente consegue mascarar Muito. tanto. Nós mulheres mesmo, a gente é espetacular. A gente é atriz nesse momento de não mostrar a dor pro outro. Não. E daí eu já vinha assim, ó, em altos e baixos, né, de buscar, eu fazia tratamento com terapeuta, mas era aquela semana boa, aquela semana lá no chão, e vinha. E a consultoria, ela fez o quê? Ela me resgatou para isso. Ela me trouxe pra vida. Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou ajudar eles nessa pior fase se eu não tô cuidando de mim? Eu fui pro espelho, gente, eu preciso de mim, cadê eu nisso? Cadê eu nesse contexto todo? Meti a cara no curso, mergulhei assim, sabe, literal mesmo. E o meu primeiro case, Comece. né? Sou eu? Tinha que ser eu, né? Pro meu guarda-roupa, que eu só tinha leg, camisa estampada. E Precisava tênis, montar de tênis, nem tênis era rasteirinha, era O que deve ter ao pele. chinelinhos, porque eu não saía de casa, né? Aham. Precisava montar 40 looks com calça leg preta e blusas estampadas. Faz o quê? Como faz 40 looks diferente? Aí eu comecei a me enxergar Se como perceber. mulher. O que eu tinha feito durante quantos anos que eu estava nula? Eu realmente não existia como mulher. Só sobrevivia e Só. pelos outros. Sempre pelos outros, sempre né? assim, ó, a prioridade era o Zion, era a Alexia, era o marido, era a casa, era a empresa. E cadê eu? Daí eu fiz esse resgate, assim, que foi profundo, doloroso. Foi muito choro, foi muito altos e baixos também. Precisei realmente me reconectar. Por isso que eu digo, é uma conexão, é profundo demais isso. Não é só estar bonita, né? Não.
É um resgate interno. É assim, ó, é tu olhar para o espelho e gostar daquilo que tu vê. Porque eu tava acima do peso, então daí tu arranja muita desculpa quando tu quer, né? Ah, mas como é que eu vou me arrumar se eu tô acima do peso? Ah, mas como é que eu vou me cuidar se eu não tenho dinheiro? Sempre tem um porém, né? Ah, como é que eu vou me cuidar se eu não tenho tempo? Então, essas objeções precisam ser tiradas de ti mesma. É a primeira coisa. Tu precisa cortar essas objeções. Porque senão tu entra nessa de, mas mais. Tem um monte de mais. E quando eu decidi, não, é isso que eu quero pra minha vida, é assim que eu vou conseguir resolver, ajudar melhor meus filhos, é assim que eu vou resolver comigo essa parada, mudou. A chave virou total, assim, ó. Hoje eu não consigo mais sair de casa e não olhar pro espelho e dizer assim, peraí, falta alguma coisa. Vamos lá. A gente tem na consultoria, a gente tem a matemática fashion, né? Que é os pontos. Ah, eu adorei, matemática fashion. Temos. Que você sabe a pontuação de você tá mais ou tá menos. Ai, quero fazer, vai. Sabe? Então é difícil sair que nem Tô com medo dela ir no meu guarda-roupa. Ai, meu Deus. É difícil você sair como árvore de Natal ou muito sem sal. Não tem, o morno não existe. Me desculpa, mas ninguém gosta do morno, né? O médio, né? O médio não existe. É mediano, não né? existe. É mediocridade, né? Isso. Vamos dizer que a palavra correta que a gente não gosta de ouvir porque, ofende, machuca, não ofende. É a chave de virada. A mediocridade é o médio. É medianinho, é o morno. Quem gosta de café morno? Exato. E tu vende pra elas, por exemplo, assim, a gente coloca muito que elas são a própria marca delas, independente até dela ser CLT ou empreendedora. Eu sou uma marca. Porque a gente vende muito isso. O que as pessoas, quando falarem de ti ou pensarem sobre você, vão pensar? Eu sempre digo assim, ó, quando você sai de casa, para o que for, você sempre tem que pensar, qual imagem eu tô passando hoje? Qual é a imagem que eu quero passar pro mundo hoje? Eu quero passar despercebida ou eu quero fazer história? Isso é em tudo. Eu fiz outro dia um curso no Sebrae bem interessante. Eu fiz um curso há uns anos atrás, que, né, naquele estado meu ali, ainda fiz um curso caríssimo. Caríssimo mesmo, que eu paguei há 8 anos atrás, 6, 7 mil. Caríssimo, que a gente, né? Enfim, fui fazer. Eu não tinha vez. Eu ergui a mão, ninguém me via. Muito interessante isso. E eu fiz um curso há uns 20 dias atrás, Sebrae, gratuito. Sabe o que era? Eu estou sempre em ascensão, ele está sempre perguntando para mim, ô Irene, o que tu acha? Mas tu acredita que isso é a imagem com a postura? Eu acho que é uma soma de coisas. É um conjunto. É uma soma de coisas. Porque quando tu tá, né, desconfiante, tu tá impressa nisso, uma coisa implica na outra. Tu não passa despercebida. Porque, assim, eu vou trazer bem cases, assim, vamos organizar. Sim. O que eu escuto de algumas empresárias é assim, às vezes é a dona de um ambiente onde tem mulheres que não têm uma vestimenta, assim, não se arrumam e tal. Então, a empresária, o que ela entende? O que ela nos fala? Mas se eu vim muito arrumada, eu não conecto com as minhas funcionárias. Então, automaticamente, eu tenho que vir não tão arrumada, eu tenho que vir como elas. E aí, é a leg, é o tênis, é a jaqueta, porque ela tem medo... Pra mim, é a desculpa que ela tá se dando. Não, assim, eu também acho que é desculpa no final, mas é a desculpa dela, né? Eu tenho medo de não me conectar. Eu disse, mas tu não tem como se conectar. Quando vem pra nós, que eu não sou especialista, porque tu não é uma delas. Tu é a dona do negócio, tu é a empresária, e elas querem se inspirar em ti. Como é que tu quer que elas sejam ambiciosas, no melhor sentido da palavra, se tu não tá dando exemplo? E a liderança começa pelo exemplo. Eu quero que as pessoas sejam como eu. E eu vivi isso na minha carreira corporativa. E hoje a gente segue, né? Mas na minha carreira corporativa, a minha equipe falava pra mim assim, Daiane, mas pra ti, tu vem assim todo dia. Eu disse, mas eu acordo 2 horas antes, 1 hora. Vir assim. Eu decido vir porque é a imagem que eu quero emplacar, é quem eu quero trazer. Como é trazer essa crença, né? Das pessoas. Então, eu tenho clientes que elas vinham de empregos e hoje elas têm o próprio negócio. E acontece o quê? Elas saíram do emprego, mas o emprego não saiu delas. Tem muito isso. Pra mim é muito uma desculpinha. Então, a gente tenta trazer as desculpas. Elas não enxergam, então, né? O que a gente trabalha? Outro dia, é a autoestima, né? Que não tá... Não tá legal. E outro dia a gente trabalhando e o que acontecia? Ela fez uniforme pra ela e pras funcionárias. Primeira coisa que eu falei pra ela, para de usar uniforme. Mas como eu mandei... Para de usar uniforme. Você não é as tuas funcionárias. Você é a chefe delas. Você é o... Ali já começa a liderança. Sabe? Hierarquia. Precisa ter, desculpa, mas eu ouvi muito isso também em cursos que eu fazia quando eu tinha empresa. Porque precisa... Não, você precisa ser respeitada, principalmente dentro da tua empresa. Porque, na verdade, o papel da empresária, ela tem que estar muito... Eu acho, né? Daí é uma opinião muito pessoal. Ela tem que se preocupar muito mais em conectar com o cliente dela e o público que ela quer vender do que com o funcionário. O funcionário tem que
seguir as regras da empresa e a cartilha conforme ela acha que ele também tem que se conectar com aquele cliente, porque a empresa é o todo. É o escopo maior. E até pegando nessa vertente empresarial, eu vou fugir um pouquinho da Irene, que olha e analisa a imagem, para a Irene empresária. Sim. Qual é o papel, Irene? A gente trabalha muito, e uma das grandes vertentes do clube é o network. Qual é o teu olhar para a rede de relacionamento, uma vez que agora tu és uma empresária no mundo dos negócios e que precisa fazer a tua empresa alavancar? Vamos só voltar ali um pouquinho sobre a empresária e funcionários, colaboradores. Ela precisa entender que ela inspira. Então, a partir do momento que ela venha mais arrumada, ela vai inspirar funcionários a fazerem o mesmo. Ao invés dela descer para funcionário, botar uma leg, ela leva para cima. Ela tem que levar para cima. E toda essa energia do ambiente vai melhorar. Entende? Tudo isso vai gerar uma conexão para cima, não ela vir para baixo. Eu sempre falo isso. Abandona quem você era, porque eu sempre digo, se despeça de quem você era e dê boas-vindas a quem você passou a ser. Então, ela tem que largar o que ela era, porque ela não tem que descer, ela tem que levar eles. Outra coisa é dentro dessa... Do networking. A gente fez semana passada no NUME, o Banco de Cérebros, que foi, assim, esplêndido. E muito das coisas que a gente foi falando, assim, que eu fui falando, elas foram se identificando. Elas disseram, meu Deus, isso é pra mim. Só na fala. Então, o que as mulheres hoje, no geral, elas precisam fazer o quê? Elas precisam buscar referências positivas e ver onde elas querem chegar. Outro dia o Denilson disse sempre, tu deveria perguntar para tua irmã, não sei o que, sobre tal assunto. Eu olhei para ele e disse, se eu for buscar alguma opinião, eu vou buscar de quem está onde eu quero chegar. Exato. Não de quem ficou... De quem talvez eu não estou admirando, né? Que ficou estagnado ou que tenha medo de dar essa virada. Não, eu vou buscar. É a mesma coisa para as empresárias. Normalmente elas vão fazer network com quem? Com quem elas vão se identificar e vão estar aonde elas querem chegar. A águia voa com águia. A gente fala muito sobre isso, porque parece batido, né? Que tu Mas és a soma das 5 pessoas com as quais tu mais convive. Muito e verdadeiro. às vezes a empresária... Ela fica numa zona de conforto de ser a soma das 5 pessoas mais próximas e às vezes as mais próximas é uma funcionária que está abaixo dela, é uma amiga que às vezes empreende em grau de igualdade ou às vezes nem empreende ainda, é uma funcionária. E aí, de repente, ela não consegue se perceber por que o negócio não está alavancando. Por que não está subindo? Você precisa conviver com pessoas de alta performance. Não ser a tem... bomba da mesa, né? Ser a pessoa mais burrinha da mesa. Eu sempre falo isso. Eu falo isso pra minha filha de 10 anos. Eu digo, filha... Porque quando ela chegou, né, no colégio, ela disse, mãe, tem muita coisa que eles já aprenderam que eu não sei. Eu disse, ótimo, assim você vai aprender com eles. Exatamente. Se estiver convivendo com quem sabe menos. Ali tu já tá encorajando ela, né? Nossa, ela é super empreendedora. Ela faz acessórios, bijuzinhos e vende na sala dela. Tem 10 anos. A gente acredita tanto nisso, que é por isso que o clube fomenta tanto a coisa do workshop empresarial. Precisa. Nós queremos trazer para a mesa mulheres de alta performance para que umas com dores diferentes consigam conviver com as outras e aí com a tua dor eu aprendo e com a minha vivência de quem já passou por alguma coisa tu aprende. E junto a gente some, a gente cresce. Agora, ficar na mesmice e querendo que o negócio cresça... Acontece que quando a gente está com pessoas que, né, estão ali na mesma, na mediana, né? O que acontece? A gente não consegue ver cases superiores. E a gente não consegue buscar uma meta pra gente. Por quê? Tá ótimo desafiadora, ali. né? Tá ótimo ali, né? Então, mas tá todo mundo, né, igual pra quê, né? Então, quando tu senta numa mesa que tu tenha pessoas mais prósperas, vamos dizer assim, mais empoderadas, mulheres com uma visão diferente... Ou que já passaram por outras vivências. Isso! Né? Tu quer chegar lá, sabe? Tu pode não externar isso, mas tu vai pra casa pensando, cara... Eu quero chegar. É que daí, eu acho que pra mim, aí tá o segredo do network. Porque, não estão necessariamente me comprando, mas o que eu estou aprendendo. Né? E quem vai me indicar, e quem já me conhece. E aí é onde a gente vai circulando. Mas eu acho que parte do princípio que pra sentar nessa mesa eu tenho que estar confiante. E aí começa, eu acho que por ti, né? Sozinha, olhando pra ti. Mas a gente vai pro nosso, agora... Break porque a gente não vive só de amor. A Rockfuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de shopping por delivery. Então, gente,
Acessa @cervejaria Hopfield e beba sem moderação. É Hopfield, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica no calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Feirão de estofados você encontra na loja B3N. São 80 opções em estoque de todos os tamanhos e modelos, fixos, retráteis e reclináveis para você aproveitar. São 30 dias em ofertas para você. Sofás a partir de R$ 1.799. Visite e compare, porque aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá. B3N, Alameda Aristiliano Ramos, 1376, em frente ao supermercado Imperatriz. Agora nós estamos indo para a finaleira do nosso programa, mas antes a gente vai para o quadro Saia Justa com a Irene aqui, com perguntas e respostas rápidas, hein, Irene? Vamos lá. Vamos lá, para iniciar os trabalhos, como é que tu resumes a tua trajetória profissional até aqui? Superação, total. Total superação de medos, de crenças, de libertação, de tudo. Muito bom. E você já pensou que estava no caminho errado? Já. Nos nãos que a gente leva pelo caminho, a gente pensa, será que é isso mesmo? Exatamente. Já teve alguma oportunidade que chegou na tua porta, você negou e se arrependeu? Já também. Lá no início de pensar assim, não vou conseguir, sabe? Não tô pronta ainda, não é pra mim. E daí depois pensei, cara, por que não, né? Que cagada, que cagada. Tipo, putz, foi isso mesmo. Por que não? E como é que é a Irene quando bate aquele estresse bem nervoso, assim? Deu um imprevisto, aconteceu alguma coisa errada, como é que ela reage? Antigamente eu surtava, né? Hoje eu surto elegantemente. Nada como uma consultoria de imagem. Eu surto com uma muito plena, com uma espumante. Vou brindar, que ela é plena, gente. Irene, para quem começou agora na carreira empreendedora, recente, né, há 2 anos, qual é o sonho grande? Posicionamento do mercado, né, gente? Porque tem muita gente boa, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode superar, com certeza. Então eu quero estar lá nas grandes, no topo. E como é que a Irene fez para ter essa maestria, essa inteligência emocional de não surtar como antigamente e buscar? O que foi fundamental para ti ter essa maestria hoje? Conhecimento. Total. Estudar. Não tem. Para tudo hoje na estudar. vida, se estudar, saber o meu limite, saber até onde... Sem aquela, sabe, ali eu estouro, então eu não posso chegar até ali. Autoconhecimento é vida para tudo. Muito legal na tua fala, até fugindo um pouquinho do escopo, porque às vezes a gente começa a empreender e para de estudar. E se treinar e estudar e se capacitar é algo meio que fundamental para a vida de quem empreende. A gente tem que seguir numa constância. Por isso o clube existe, por isso nós oferecemos as mentorias empresariais, justamente para trabalhar a capacitação constante da empresária que quer resultados. Não é só no primeiro ano, né? A gente quer ganhar mais todo ano. E para isso não tem jeito, é capacitação frequente. É chegar na meta e dobrar a meta. A vida é isso. A vida é isso. A vida é isso. E qual é o conselho para trabalhar um marketing pessoal com excelência? Principalmente, saber onde tu quer chegar. Principalmente. E começar a mexer. Não ter medo do desafio diário. Precisa mexer? Vou mexer. Precisa trocar isso? Tem que trocar. E buscar referências. Buscar gente que saiba fazer isso e que queiram estar juntas. Eu acho que o que tu trouxe também, vou fugir um pouquinho, nos faz recordar, assim, que a gente, mentorando muitas mulheres, essa pergunta que a gente faz, assim, logo no primeiro encontro. Mas tu quer chegar aonde? Eu quero chegar muito longe. Mas o que é muito longe? E aí tu começa a quantificar e tu tem a certeza de que nem ela sabe ou ela não sabe o preço que ela tem que pagar por isso. E eu acho que quando o clube entra, ele dimensiona o teu sonho de acordo com o preço
que tu quer pagar por isso, porque tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, seja da tua vida pessoal, seja de um investimento. Acho que a gente ter essa clareza de onde a gente quer chegar, que foi o que tu trouxe, é fundamental pra gente partir pra qualquer coisa, né? De Às dentro pra vezes, fora. abrir mão do desleixo, né? De dentro pra fora. Já começa por aí, muitas vezes. Porque quando não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho serve. Então, já dizia. Mas assim, ó, tu precisa entender que às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho dinheiro pra investir em cursos, não tenho... Isso. Mas às vezes tá investindo em tanta bobagem. Que às vezes é priorizar, porque tu sabe onde quer chegar, mas a pessoa ainda não sabe. Vou te dar um exemplo sobre, fugindo um pouquinho da pauta também, sobre deixar, às vezes, alguma coisa e ter que ir sábado à tarde, sair de casa para cliente 1h30, eu voltei 10 da noite. Uau. Foco no resultado, amiga. Eu fiquei praticamente 9 horas com ela. Entende? Então ficou filho, ficou casa, ficou tudo. Ontem eu fui de novo, que era término, 1h30, eu voltei 7. Era um feriado, tava todo mundo de boaça, eu tava trabalhando. É o preço que a gente tá disposto a pagar. Entendeu? É que daí fica mais claro, tu assim, ninguém quer sair num feriado, ninguém quer passar um sábado, a gente também não quer. Entendeu? Mas se eu sei onde eu quero chegar e tá claro pra mim o que eu vou ter que abrir mão, e não é o que eu vou ganhar, na verdade a trajetória é o que eu abro mão, né? E se eu quero pagar aquele preço, aí eu acho que fica um pouco mais leve. Porque, né, a gente gostaria de estar com a família, com os filhos, com o marido, com o namorado. Minha mãe, você vai sair de novo ontem, né? Eu disse, filha, necessário. Necessário, é isso. É educar pra educar, porque empreender. ela também sabe contigo onde vocês Que não podem é uma chegar, perda, né? Ela pode até não me ter naquele momento, mas é um ganho futuro. Então, é um investimento que eu tô fazendo no próprio futuro dela e no nosso como família. Então, não é uma perda. É um grupo, né? Isso. Irene, a gente tá indo pros finalmente do nosso programa aqui, mas eu gostaria que tu deixasse uma dica, um recado, qual é a tua mensagem para aquela mulher que de repente deveria trabalhar um pouquinho mais o seu branding pessoal ou que não tá se sentindo tão legal com a imagem que tá, mas não sabe nem por onde começa. Primeira coisa, né, gente? Por favor, me sigam. Venham buscar água da fonte, né? Brincadeiras à parte, não. Primeira coisa, ela precisa buscar o que ela quer pra ela. Ela precisa ter isso muito claro. O que ela quer daqui a um ano, como a Dai falou, o que ela quer daqui a um ano, daqui a 2 anos? E começar a mexer. Começa realmente no externo, que o interno muda. Começa a escolher as coisas que ela vai usar, não pega a primeira que vem. Começa Pensado. Isso. Começa a tirar uns minutinhos a mais para cuidar do rosto, cuidar do cabelo. Quer sair de casa? Dá uma arrumada no cabelo, não sai do jeito que tá, sabe? Primeira coisa, onde essa mulher quer chegar? Qual a imagem ela quer estar passando ao mundo? O que ela quer para ela como retorno? Aquilo que ela entregar, ela vai ter de retorno. Onde ela quer chegar com essa entrega? Então, a partir daí, ela vai conseguir ter um direcionamento. Vou buscar melhorar o meu cabelo, vou buscar melhorar a minha aparência, vou buscar melhorar meu intelecto. O que ela está precisando de ajuste? Para ela chegar nessa mulher de sucesso, para ela chegar aonde ela quer. Ela precisa ajustar isso. Eu sempre falo, alinhamento de imagem não é só tua vestimenta. Alinhamento de imagem, a gente fala imagem, parece que é só rosto, só corpo, né? Mas roupa. é um todo. É a tua linguagem corporal, é a tua fala, é a tua voz, a tua dicção, é tudo. O que tu precisa melhorar? Vai buscar ajuda. Tem sempre alguém ali que seja melhor do que tu em muitas coisas. Busca, mira no melhor do teu segmento, naquilo que tu quer, busca mentores, busca profissionais e se ajusta. Tu não vai conseguir de um dia para o outro, mas é um pouquinho por dia, todos os dias. É a constância que vai fazer o teu resultado acontecer. Maravilhosa, Irene. A gente agradece aqui a tua presença, a tua Obrigada a participação. vocês, né? Obrigada ao clube que nos proporciona isso, né? Inspiradora. Então, maravilhoso. E agora que a gente tá indo pra finaleira do programa, mas antes de encerrar aqui as sócias, agradecer muito a Irene, que esteve aqui com a gente, por estar no nosso brinde final aqui, ó. Maravilhoso. E aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam no empresariado feminino. Farmácias Gembala, B3N Colchões, DataBits, Casa do Empreendedor, Ultra Clínica, Lojas Presidente e a Hopfuel. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia, acesse nosso clube.clubedaluluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.